Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje, dia 27 de novembro de 2025. Estamos na início a mais uma sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Meu bom dia a todos os juízes, de forma especial a doutora Maria do Rosário, doutora Maria Selma, doutor Rubens, que vieram nos socorrer nas substituições. Bom dia, representação fiscal, Vergane Diniz. Bom dia, Jailson, representando todos os nossos colegas funcionários. Bom dia, advogados, advogadas, representantes de parte. Obrigado pela paciência hoje, que o sistema apresentou instabilidade. Inclusive, nós estamos com dois colegas que estão ainda entrando, né, Dr. Fábio Cruz, Dr. Maria Augusta, mas como nós temos quórum, nós vamos começar a sessão, né, normalmente. Eu peço objetividade aos colegas na hora de proferirem seus votos e também nas sustentações orais. Doutora Maria Alice está no secretariando hoje. Muito obrigado, Maria Alice. Eu vou anunciar a retirada de alguns processos, tendo em vista que os colegas, após a pauta, tiveram problemas profissionais e aí não conseguiram ir à sessão. Tá? Eu não vou retirar ainda da doutora Maria Augusta, porque ela está tentando entrar, vou aguardar até o finalzinho. Então, vamos lá. Retirado, Maria Alice. Então, o que vai ser? Então, bom dia a todos. Vamos retirar de pauta 4066, 488, Elevadores Vilata Limitada. Encontra-se presente a doutora Maria Luísa Salles Vasconcelos. Doutora Maria Luísa, né? Isso. Maria Luísa. Tá, doutora Maria Luísa, bom dia. Doutor Maluf também teve que se ausentar, né? E já tinha sido feita a pauta, peço desculpas. Mas, assim, o mais breve possível, eu coloco o processo em pauta novamente para a gente poder tentar resolver nesse ano, tudo bem? Tudo bem, presidente, não tem problema. Muito obrigada. Tá, obrigado. Só avisar agora, porque também o sistema deu esse problema que você acompanha, tá? Tá, ok, obrigado. Qual outro, Maria Alice? Até a Maria que eu começo a me confundir com tudo que acontece. Então, vai lá, Maria Alice, vai. Então, para retirada era só aquele, por enquanto. Não, tem outros. Aí, então, olha só. Então, agora eu retiro, ó. Vamos lá. O 4043 920, Consórcio Construcap Estrutural Projetos, que é a relatoria do Dr. Cleiton. Tem advogado presente? Sim, a doutora Maiara Gomes Faria. Tá, ok. Doutora Maiara, o Cleiton, ele me ligou, ele teve que viajar de forma urgente em face dos compromissos profissionais dele aí que apareceram depois da pauta. Então, também, mesma coisa, vou fazer o possível para ainda colocar esse ano, tudo bem? Ok, presidente, muito obrigada. Obrigado pela paciência, viu? Imagina, bom julgamento a todos. Obrigado. Vamos para outra. O 4082-315 da CBD, doutor Della Mônica. Encontra-se presente a doutora Helena de Souza Soares de Barros. Doutora Helena, bom dia. Doutora tá aí? Bom dia. Bom dia. Mesma coisa, doutora. Tá? O doutor Della Mônica também ele me ligou ontem, também com uma situação urgente, então eu peço desculpas, mas vou tentar o mais rápido possível colocar em pauta para ver se a gente consegue resolver logo o caso. Tudo bem, doutora? Perfeito, presidente. Muito obrigada, viu? Bom julgamento para todos. Obrigado. Mais dois do Cleiton. O 4087-114, Felipe Steinbrück. Esse não consta nem. Não, não, encontra-se como convidado, sim. Ah, sim, quem que é? Não, aqui não está aparecendo. Quem que é do caso do Felipe Steinbrück? Tem advogado presente? Bom dia, presidente. Eu estou só acompanhando o caso. Tá bom. Doutora, a mesma coisa, tá? O doutor Cleiton precisou se ausentar logo depois a pauta já tinha feito. Então, peço desculpas, mas vamos ver se a gente consegue colocar esse ano ainda, tudo bem? Perfeito, muito obrigada. Um bom dia a todos. Obrigado, doutor. O outro é o Hidrara, importação e exportação de conexões e equipamentos hidráulicos. É o 4096-856. Tem advogado? Sim, o Luiz Ernesto dos Santos. Doutor Luiz? Bom dia. Bom dia, doutor. Só tem a culpa errada aí, viu? A dificuldade é o Cleiton.
teve que se ausentar, não deu tempo de fazer outra pauta que já tinha sido publicada, então peço desculpas. Vou tentar o mais rápido possível colocar o processo de vocês para julgamento. Tudo bem? Tá bom, presidente. Obrigado pela Obrigado. compreensão. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Mais dois agora, os 41.16.813, SEB Comercial de Produtos Domésticos, doutor Della Mônica. Tem advogado? Esse não aparece ninguém indicado, mas aparece que há algum convidado. Mas não o Tem nome. Sim, sou eu. Quem que é? Deixa eu Bom ver. dia a todos. Aleph. Isso. Vamos ver se eu falei certo dessa vez, né? Aleph. Tá certo. Tá bom. Aleph, ó, mesma coisa. Tudo bem? Della Mônica ligou e falou, olha, não vou conseguir vir, então eu peço desculpas, vou tentar o mais rápido possível colocar em pauta, tá bom? Tudo certo. Agradeço. Bom julgamento a todos. Obrigado. E o último é o Van Hal Comercial Limitada Della Mônica 41.17.875. Tem advogado? Então, esse também tem algum convidado, só que não aparece o nome. Tem Van Hal, quem que é? Tem advogado presente? Tá. Bom, se tiver, mesma coisa, né? Tá acompanhando aí. Em breve a gente tenta inserir na pauta para resolver esse ano. Perfeito. Feito isso, agora a gente pode dar início finalmente. Vamos lá. Pois não. Então, nós vamos iniciar com o processo do EN 4078474, da Flex Aerotáxi Aéreo Maria Augusta não Limitada. está ainda. Maria Augusta não está. É da Maria Augusta, né? Flex Aerotáxi? Peraí, só um minutinho. Esse... Isso, tem que aguardar ver se ela consegue entrar. Desculpem. Vamos deixar para o final. Pega o primeiro da pauta lá, o Novartis, lá em cima. Não, mas tem um outro que tem sustentação oral. Que é Perdão, desculpa. Só um minuto, deixa eu só verificar. É que é do Dr. Coraza, da Janssen Silag. É o AIN 44138-363, da Janssen Silag Farmacêutica. Para sustentação oral, encontra-se presente a doutora Jéssica Schetter Brandt. Tá ok. É o último da lista. Tá ok, obrigado. Coraza, seu relatório, por favor. Obrigado, presidente. Presidente, só um questionamento. Bom dia a todos e todas. Esse processo está, na realidade, é um retorno de vista. Eu não sei se já teve sustentação oral, presidente. Eu não sei, doutora Jéssica, a doutora já fez sustentação oral? Bom dia, já fiz sustentação oral, eu e a representação fiscal. Tá ok. Doutora, então é o seguinte, se tiver algum esclarecimento de fato que queira fazer, é só solicitar a palavra que eu lhe concedo, tudo bem? Perfeito. Tá bom. Obrigado pela lembrança, Coraza. Então, manda ver. Obrigado, presidente. Esse processo é um processo antigo já, eu vou tentar resumir meu voto. Ele tem vista, se eu não me engano, do doutor Marcelo e do doutor Alberto. Os autos retornaram para mim para análise da questão da nulidade, visto que no meu primeiro voto conheci do recurso especial para lhe dar provimento, reformando a decisão recorrida e cancelando o lançamento fiscal. Decisão esta vencida na medida em que a Câmara Especial não conheceu desta parte do recurso. Dessa feita, os autos retornam a mim para análise da questão da nulidade e se superar a decadência parcial. Segundo destacado em meu primeiro voto, a matéria de fundo desses autos é de complexidade que vai além da matéria tributária propriamente dita, pois diz respeito à questão de redução de base de cálculo de medicamentos com ação terapêutica e respectivos princípios ativos indicados. Nesse sentido, a interpretação da norma vai além do contorno de sua redação, sendo necessário avançar em conceitos não jurídicos para se estender o porquê da essência da norma. O que é a ação terapêutica e qual a relação do princípio ativo indicado com a referida ação, a existência de outro princípio ativo para outros fins afeta o querer da norma? Vamos ao caso concreto. Estamos diante de um lançamento impugnado pelo contribuinte sob o entendimento da fiscalização de que os produtos Tilenol Sinus e DC ou DC não atendem ao quanto disposto no artigo 3º do regulamento do ICMS, pois o paracetamol não é tratado de forma isolada, tal como dispõe a norma, e sua interpretação deve ser dada de forma literal nos termos do artigo 111.12 do CTN. O segundo parecer da fiscalização, a presença de outras substâncias, como cafeína,
e pseudoefedrina retiraria os produtos do rol dos medicamentos isentos, cujo princípio ativo é o paracetamol. Nesse cenário, temos uma isenção parcial para um medicamento analgésico antitérmico e como princípio ativo o paracetamol, que a fiscalização afasta sua incidência para medicamentos que, além do princípio ativo indicado, contém cafeína e pseudoefedrina, que não tem qualquer relação com a ação terapêutica analgésica e antitérmica. Assim, traz o recorrente, desde sua impugnação, que a forma de interpretação da norma avança para os conceitos, sem se afastar da literalidade indeterminada pelo direito. Apreciações estas não apreciadas em qualquer parte do processo. Espera um pouquinho, presidente, eu acho que eu estou lendo outro voto. Será que é isso? Deixa eu voltar aqui, presidente, perdão. Não, está correto, presidente, perdão. Então, voltando, presidente. Assim, traz a recorrente, desde sua impugnação, que a forma de interpretação da norma avança para conceitos sem se afastar da literalidade indeterminada pelo direito. Apreciações estas não abordadas em qualquer parte do processo, que não as manifestações do contribuinte, necessárias à entrega da prestação jurisdicional eficaz e válida. E aqui ele traz toda uma sucessão de itens em que ele não vislumbra na decisão recorrida. O detalhamento a respeito da conceituação dos termos medicamento, fármaco e princípio ativo, os quais são determinantes para o correto deslinde da demanda e correta aplicação do direito à espécie. Literatura da área farmacológica, legislação regulatória e conceituação da própria Anvisa a respeito dos termos acima. Conceituação até mesmo da agência reguladora responsável pela administração e fiscalização de remédios nos Estados Unidos, a FDA, sobre o que deve ser considerado como princípio ativo do medicamento. Função auxiliar de outras substâncias presentes nos produtos com relação à atuação analgésica do paracetamol. A necessária diferenciação entre Tilenol e produtos antibacterianos compostos por amoxicilina e clavulanato, sendo a própria comparação realizada pelo agente fiscal de origem e dispositivos legais e doutrinas que tratam da adequada interpretação das normas que instituam benefícios fiscais e nos levam à conclusão de que se mostra aplicável a redução da base de cálculo em discussão, além de diversos precedentes administrativos e judiciais que confirmam o direito da recorrente. Presidente, como esse voto aqui já foi, ele é a continuação de um voto anterior, eu vou parar aqui, até porque alguns colegas não participaram daquele julgamento, só para explicar um pouquinho do que nós estamos tratando. A legislação estadual, ela trata de norma de redução de base de cálculo para determinados medicamentos quando a sua ação terapêutica e o princípio ativo estão especificados no artigo 3º do anexo 2º do regulamento. Existe ali, especificamente, no que diz respeito à questão de analgésico e antitérmico, que seria a ação terapêutica, o medicamento chamado paracetamol, cujo princípio ativo é esse paracetamol e, portanto, ele é isento. Aqui, no caso concreto, a fiscalização identificou 3 produtos de produção da recorrente, o Tilenol, sendo um Tilenol tendo como princípio ativo, segundo o entendimento da fiscalização, única e exclusivamente o paracetamol, e esse não é objeto de autuação, e outros 2 produtos de fabricação da recorrente, que tem o paracetamol como princípio ativo, mas um deles tem cafeína, e o outro, uma coisa aqui que eu já ensaiei várias vezes para falar, mas eu sempre me enrolo, pseudoefedrina, onde é que está o nome aqui, é um outro princípio ativo específico para esse caso. A decisão recorrida entendeu pela interpretação literal e, portanto, afastou essas conceituações, e agora o contribuinte pleiteia a nulidade com relação a estas omissões em que eu trouxe aqui.
né? Então, aqui eu já falei da decisão recorrida, ela considera a literalidade e ela tangencia esses argumentos, se limitando ao quanto segue. Todavia, apesar de a interessada recorrente trazer conceitos farmacológicos e outras alegações, resta evidente que o convencimento do ínclito julgador se pautou na legislação tributária vigente, mais precisamente no conceito legal exposto no artigo 111 do CTN, juntamente com o disposto no artigo 3º do anexo 2º do regulamento, conforme a própria recorrente concluiu assim. Vê-se assim que a decisão recorrida não responde às questões trazidas pelo recorrente. Com efeito, a recorrente não questiona se a fundamentação legal disposta no acordo deve ser utilizada no caso em análise, mas que essa não deve ser analisada de forma isolada. A decisão recorrida não responde a essa questão, ao contrário, se esquiva dela. Questiona a recorrente, desde o princípio, se a intenção do legislador está sendo efetivamente cumprida com a análise do tema em pauta, e a resposta poderia ser negativa, caso o venerando acórdão recorrido tivesse analisado todos os fundamentos que, ao menos em tese, demonstram que o único princípio ativo do Tilenol sinus e de si, ou DC, se resumiram ao paracetamol. Em tese, pretendeu a recorrente que a Câmara Julgadora determinasse o porquê sua interpretação da norma representava uma infração e não atendeu uma resposta motivada e fundamentada. Ao contrário, a suposta prestação jurisdicional se resumiu a afirmar que as normas tributárias que concedem incentivos fiscais devem ser interpretadas em sua literalidade, sem, entretanto, se debruçar sobre a norma e fazê-lo vis-à-vis a dialética apresentada entre o entendimento do fisco e o da parte contribuinte em seu contexto. Nesse sentido, vale-me das palavras do então juiz dessa Câmara, César Eduardo Temer Zalaf, hoje desembargador do Tribunal de Justiça, em voto vista no processo final 220, aqui eu trago uma citação do Dr. Zalaf, no sentido de como deve ser feita a interpretação do artigo 111 do CTN. E aí concluo ao final, presidente. Nesse sentido, entendo nula a decisão recorrida, na medida em que a decisão a qual não analisou os fundamentos relevantes expostos pela recorrente, limitando-se à afirmação pura e simples de que o fundamento da autuação deve ser interpretado de forma literal. Isto posto, eu conheço do recurso do contribuinte, tendo em vista a apresentação de paradigmas aptos para tanto, para o prover decretando a nulidade da decisão recorrida, devendo os autos retornarem a uma das câmaras julgadoras, para que novo julgamento se dê, substituindo a decisão a qual. Esse é o voto, senhor presidente, eu estou à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Eu fiz esse voto em 23 de outubro, Tá. Ô, Coraza, depois do 23 de outubro ficou tudo engasgado. Fala outra vez. Ixi. Coraza, tá conosco? Oi, presidente. Não, tô aqui, presidente. Tá me ouvindo? Não, agora sim. Fala com calma, porque Não, ficou tudo engasgado aí. Depois do 23 de outubro, o que você falou? O que eu disse é que o voto foi feito em 23 de outubro, eu fiz essa leitura e depois eu confesso que eu não me lembrava de grandes detalhes, mas eu estou à disposição aqui, se for preciso, até para olhar os autos por conta disso. Tá, obrigado. Então, vamos ver voto vista, Marcelo. Pois não, senhor presidente, cumprimento aí a todos, né, em especial aí o doutor Coraza pelo voto. Fazer aqui uma leitura, senhor presidente, meu voto não é longo, né. Eu pedi vista dos autos, né, para uma análise mais detida, né, com a devida vênia ao ilustre juiz relator. Senhor presidente, aqui se trata de um recurso especial do contribuinte relativo aos itens 1 e 2 do lançamento, que trazem acusações de falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas, com erro na determinação da base de cálculo, por aplicação de redução sem previsão legal, e de falta de pagamento do imposto sobre operações sujeitas ao recolhimento antecipado por substituição tributária na condição de substituto, por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas, com erro na determinação da base de cálculo, por aplicação da redução sem previsão legal. Em votação anterior nesta Câmara Superior, em agosto de 2025, foi vencedor o voto de vista do ilustre juiz Dr. Alberto Podgaec, que não conheceu do recurso especial do contribuinte quanto ao mérito e determinou o retorno dos autos ao ilustre relator para prosseguimento da análise. Na sequência, o relator
apresentou seu voto pela nulidade da decisão recorrida por falta de análise de fundamentos relevantes expostos pela recorrente em seu recurso ordinário, que teria se limitado a afirmar que o fundamento da autuação deve ser interpretado de forma literal. Ouso discordar respeitosamente de tal posicionamento pelas razões que passo a expor. Na decisão recorrida, foi acatado por unanimidade o voto do ilustre juiz Dr. Rafael Zuli Neto, que, em síntese, afastou as alegações de decadência parcial do crédito tributário, de nulidade do lançamento, de nulidade de decisão de primeira instância e de cerceamento de direito de defesa. No mérito, apontou que não há qualquer dúvida quanto ao fato de que o benefício da redução da base de cálculo é uma espécie de isenção parcial, haja vista que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram nesse sentido, e que, tendo em vista o disposto no artigo 111, inciso 2 do Código Tributário Nacional, o qual determina que deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que dispõe sobre o outorga de isenção, entende-se que não cabia qualquer alternativa ao fisco senão a constituição do crédito tributário mediante o presente lançamento de ofício. Também apontou no mérito que, da leitura do artigo 3º, inciso 24 do anexo 2 do regulamento, depreende-se que, no caso das alíneas A, B, C, F, G e H, a redução da base de cálculo prevista é aplicável a operações internas com os referidos princípios ativos, quando eles compuserem isoladamente o medicamento com a ação terapêutica para ele descrita, e que o paracetamol não é a única substância a compor os medicamentos, razão pela qual não deveria ter sido aplicada a redução da base de cálculo. A recorrente argumenta que trouxe aos autos uma detalhada explicação dos fatos e direito que justificam e especificam a aplicação da redução da base de cálculo aos dois tipos de Tilenol em foco, bem como em que medida está completamente equivocado o entendimento externado pelo ilustre agente fiscal de origem, e descreve tais argumentos como sendo a conceituação dos termos medicamento, fármaco e princípio ativo, literatura da área de farmacologia, legislação regulatória e conceituação da Anvisa a respeito dos termos, conceituação da agência reguladora americana FDA sobre o que deve ser considerado como princípio ativo do medicamento, concentração do princípio ativo paracetamol nos produtos e que conduziria à conclusão que ele é, de fato, o fármaco responsável pelos efeitos analgésicos produzidos, a função auxiliar de outras substâncias presentes nos produtos com relação à atuação analgésica do paracetamol, a necessária diferenciação entre o Tilenol e os produtos antibacterianos compostos por amoxicilina e clavulanato, sendo imprópria a comparação realizada pelo agente fiscal de origem, e dispositivos legais e doutrina que tratariam da adequada interpretação das normas que instituem benefícios fiscais e que levaria à conclusão de que se mostra aplicável a redução da base de cálculo e discussão, além de precedentes administrativos e judiciais. Aduz a recorrente que tais argumentos não teriam sido analisados no acórdão recorrido, que teria pautado suas razões de decidir apenas tão somente com base nos argumentos do autuante quando da formalização do auto de infração. Entendo respeitosamente pela ausência da nulidade apontada, pois a decisão recorrida examinou a questão central dos autos, acerca da aplicação da redução da base de cálculo, considerada como isenção parcial, na perspectiva da interpretação literal determinada pelo artigo 111 do Código Tributário Nacional, e que esta redução da base de cálculo prevista na norma seria aplicável somente quando seus princípios ativos compuserem isoladamente o medicamento. Reforçou seu entendimento, apontando que a legislação aplicável traz o paracetamol de forma isolada, ao mesmo tempo em que traz outro medicamento isolado ou em associação, que seria o levonorgestrel isolado ou em associação, né? Está assim literalmente na norma. E esse fato, né, de apresentar o paracetamol de forma isolada e outro medicamento isolado ou em associação, ressaltaria a intenção do legislador de que, quando o benefício da redução da base de cálculo for aplicável a medicamentos compostos pelo princípio ativo em associação com qualquer outro elemento, ele expressamente deixa clara a sua aplicação. Assim, a decisão não revela vício de fundamentação, mas uma interpretação da legislação que conduziu ao entendimento de que a isenção parcial prevista na norma de regente somente seria aplicável quando o princípio ativo paracetamol esteja isolado e não em associação. Diante de tal linha de raciocínio decisório, não possuem relevância os argumentos elencados pelo contribuinte, a ponto que a falta de uma análise minuciosa enseje nulidade,
na medida em que, conforme a jurisprudência dominante nesta Câmara Superior, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão. E eu trago aqui um precedente. É pertinente mencionar que os argumentos apontados pelo douto contribuinte como não analisados constam do relatório do voto e há referência a eles no corpo do voto, que eu transcrevo. Todavia, foram considerados como não relevantes, diante do percurso de livre convencimento motivado adotado pela Câmara Julgadora, que interpretou a legislação para concluir que a redução da base de cálculo e isenção parcial somente poderia ser aplicada em medicamentos nos quais o princípio ativo paracetamol esteja presente de forma isolada, o que corrobora a inexistência das nulidades pretendidas. Afastadas as alegações de nulidade e considerando que o mérito recursal não foi conhecido por essa Câmara Superior, resta pendente de julgamento a argumentação referente à decadência parcial do crédito tributário, de forma que voto pela devolução dos autos ao ilustre relator para que analise esta parcela do apelo. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Um segundo. Doutor Alberto. Senhor presidente, bom dia a todas e todos. Senhor presidente, como foi falado aqui, inicialmente o doutor Corazza proferiu um voto de mérito, né, dando provimento ao apelo. Acabou prevalecendo um voto que eu proferi, no sentido do não conhecimento do recurso especial, e determinei, naquele voto, o retorno dos autos ao doutor Corazza para exame da matéria de nulidade, que não havia sido enfrentada. Com relação a esse ponto, presidente, eu não vou ler meu voto, porque para economizarmos tempo, e principalmente porque ele está em consonância com o voto do doutor Marcelo. Eu também entendo que não há nulidade. Eu aqui falo que o decisum examinou a matéria, calcado nas especificidades fáticas do presente caso, tendo chegado à conclusão, de modo fundamentado, e após mencionar os argumentos da autuada em seu relatório, de que essa não faz jus à redução da base de cálculo, isenção parcial, em relação aos medicamentos apontados. Aqui eu cito um trecho da decisão, examinou, na minha visão, adequadamente a matéria. Concluo que, ainda que algumas questões não tenham sido expressamente enfrentadas, essas não se mostraram relevantes para o desvende da matéria, de modo a alterar o convencimento do ilustre relator, que foi seguido à unanimidade pelos demais juízes, como se verifica no seguinte trecho do acórdão. Apesar da interessada recorrente trazer conceitos farmacológicos, algumas vezes de forma não condizente com o que apregou os dispositivos do CPC, resta evidente que o convencimento se pautou na legislação tributária, mais precisamente no conceito legal do artigo 111 do CTN, com o artigo 3º, inciso 34A, do anexo 2 do regulamento. Portanto, presidente, eu afasto a nulidade, e assim como o doutor Marcelo, realmente noto que pende de exame o argumento da decadência parcial do crédito tributário, de modo que devolvo os autos ao relator apenas para análise dessa questão que realmente ficou sem o devido exame, presidente. É assim que voto. Obrigado. Obrigado, doutor Alberto. O processo está em discussão. Corazza. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Eu agradeço aí o voto dos meus colegas, presidente, mas eu vou manter meu voto. Esse caso tem uma peculiaridade bem interessante, na realidade. Né? A gente tem uma autuação que nasce da literalidade da interpretação da lei segundo o entendimento do contribuinte. O contribuinte apresenta um argumento de que a lei não pode ter interpretação literal nesse sentido, e que mesmo a interpretação literal ali não se dá da forma como o fisco entende. Esse é o argumento do contribuinte, não existem outros argumentos. A decisão de primeira instância, assim como a decisão recorrida, só analisa a fundamentação do auto de infração e mantém o auto com o único argumento que a interpretação deve ser literal. Então, não é que ela ela encontra, não analisa todos os argumentos do contribuinte para fins de chegar à sua conclusão. Ela sequer analisa o argumento do contribuinte. Não há outro argumento do contribuinte além do que o artigo 11 não pode ser interpretado literalmente. Né? Em outras palavras, não tem prestação jurisdicional aqui. Né? O fisco diz, eu só posso considerar
como objeto do benefício fiscal quando houver um único princípio ativo. O contribuinte diz, não, o princípio ativo deve estar relacionado ao sintoma que o medicamento deve combater. Por isso que a cafeína não é princípio ativo. Então, a interpretação não deve se dar de forma literal. Esse é o argumento do contribuinte. A decisão de segunda instância, ela só se fundamenta no artigo 111 do CTN. Então, por essa razão, eu não consigo vislumbrar aí uma prestação jurisdicional, e eu não consigo vislumbrar que o julgador não está obrigado a esgotar todos os argumentos. De fato, ele não está. O problema aqui é que ele não apreciou o único argumento desta questão, né? Então, nesse ponto, eu mantenho meu voto pela nulidade, presidente. Obrigado. Doutor Corazza, o processo continua em discussão. Sem inscritos? Bom. Passa para a verificação de quórum. Verificando o quórum. Lembrando que a doutora Maria Augusta e o doutor Fábio não estão conseguindo entrar no sistema, tá? Em votação. Falta só o meu voto. Muito bem. Nós tivemos 7 votos com o doutor Corazza, 6 com o doutor Marcelo, mais um doutor Alberto, 7. Eu votei com o doutor Marcelo. No caso de empate, o voto da presidência é que prevalece. Então, doutora Jéssica, esse foi o resultado. E aí, o voto do doutor Marcelo é o voto vencedor. O processo retorna para o relator, doutor Corazza, para analisar somente a questão da decadência. Eu agradeço a sua presença, paciência também. Se quiser permanecer, fique à vontade. Obrigada a todos, um ótimo dia. Deixa eu só encerrar aqui, Mariana, para ver se encerra direitinho, por causa do sistema hoje. Voltou. Então, a questão antecedente. Só numa questão antecedente. E aí, retorno para o relator. Agora sim. Devolvi para você, Corazza. Só um minutinho. Obrigado, presidente. Tá, deixa eu só fechar, porque como o sistema hoje está ruim, eu não quero deixar pendência. Opa. Eita. Pessoal, eu cliquei sem querer reabrir debates. Vou encerrar, vai ter que voltar outra vez, desculpe. Ele pulou bem na hora que eu fui clicar aqui. Novamente, coloca o quórum aí de vocês. Na hora que fui encerrar, ele clicou, ele pulou aqui a tela. Vai lá. Presidente, eu estou tentando aqui, mas nada acontece. Isso. Agora, novamente, votação. A votação já foi feita. O erro foi meu aqui no clicar, tá? Estão colocando tudo a mesma coisa. Eu não consegui entrar, tá, presidente? Não, você está aqui, ó. Ah, tô?
Tá? Agora você vai votar. Pode Ué. votar. Bem, não abre nada aqui. Ah, atualiza a sua tela. Vou tentar. Vamos torcer para o placar ser o mesmo, né, presidente? É. Ela não está respondendo, presidente? Um minutinho, acho que ela já vai Não, tranquilo. Vai lá. cooperar aqui. É por isso que eu quis finalizar antes, porque como está com esse problema todo. Pronto. Agora foi. Para mim não foi ainda. Agora sim. Então, deixa eu finalizar novamente. Isso, deu 7-7, meu voto com o Marcelo. Só um minuto. Agora sim. Eu vou para o relatório. Devolvido para você, Coraz. Consegui. Muito bem. Agora sim, se a doutora Jéssica estiver aí, agora está certinho, tá? Maria Alice? Pois não, presidente. Então, agora é o AIM 4, 118, 886 e Nova Foods S.A. Consta que haveria, da relatoria do Dr. Juliano, e consta que haveria acompanhamento, mas sem indicação do nome do advogado. Quem que está cuidando do caso da Enova? Dos advogados, advogadas? Está presente? Não? Se estiver ouvindo, entra aí pelo chat e avisa para nós, tá? Se tiver algum esclarecimento de fato que queira fazer no julgamento, é só solicitar a palavra. Juliano? Obrigado, presidente. Bom dia a todos. O voto é um pouquinho longo, então eu vou fazer um resumo, porque ele não é complicado, presidente. O recurso especial combate um acórdão da terceira Câmara julgadora, referente a um auto de infração com diversos itens de acusação, mas apenas parte deles subsiste até esta fase processual. E é em relação a eles que a autuada interpõe seu recurso, sustentando dissídio jurisprudencial nos seguintes termos. Quanto ao item 2.3, defende a não incidência do imposto em operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Contra os itens 2.5 e 2.6, a não incidência do ICMS nas operações a título de amostra grátis e bonificação. E o item 4.9 defende a legitimidade do estorno do imposto devidamente destacado nas notas fiscais de remessa em bonificação e amostra grátis, por decorrência lógica, caso seja excluído o item 2.6 do auto de infração, uma vez que a recorrente promoveu o estorno dos valores incorretamente destacados nas operações de bonificação. As folhas 6.040 e 6.043, nós apreciamos este processo aqui na Câmara Superior, ocasião em que, por maioria, eu fui vencedor no meu voto de conversão do julgamento em diligência à presidência, para que se aguardasse a conclusão do julgamento da DC 49 pelo STF, mais precisamente sobre os efeitos da modulação da declaração de inconstitucionalidade na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, e o feito agora, após esse julgamento do STF, retorna a julgamento. Pois bem, passando ao voto, quanto ao dissídio acerca da não incidência do ICMS nessas operações de transferência de mercadoria, o conhecimento do especial e medida de rigor, por quanto satisfeito o requisito estabelecido na Lei 13.457, uma vez que o acórdão reputado paradigmático
cuida de matérias da mesma natureza e há dissídio interpretativo quanto à incidência do ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Aliás, a própria adulta representação fiscal admite o conhecimento dessa porção do apelo, o que, portanto, é incontroverso. Aí eu trago aqui o objeto da ADC 49, o que restou decidido, depois o julgamento dos embargos quanto à modulação e a ressalva dos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e concluo que, em decorrência da modulação supra, e tendo em vista que o auto de infração, ora apreciado, foi lavrado em 25 de março de 19 e devidamente impugnado, estando pendente de julgamento a data da publicação da ata de julgamento da decisão do mérito da DC, havida em abril de 21, o cancelamento do item 3 da autuação é medida de rigor. Mas não é preciso ser dito quanto ao tema. No outro giro, quanto à suposta divergência jurisprudencial acerca da não incidência do ICMS sobre as operações de remessa de amostra grátis, deixo de conhecer do apelo da recorrente. Observo da decisão recorrida que, a partir da análise do acervo probatório acostado aos autos, os ilustríssimos julgadores ACO entenderam que a recorrente não logrou comprovar que as mercadorias remetidas a título de amostra grátis atendem aos requisitos constantes do item 2 do artigo 3º do anexo 1 do regulamento, o qual transcrevo. E, prosseguindo, transcrevo também um trecho da decisão recorrida que trata exatamente desta questão probatória e, além disso, também transcrevo aqui um trecho da decisão paradigmática que mostra o contrário, que naquele caso houve prova do cumprimento dos requisitos regulamentares. Voltando ao voto, então, ao contrário do quanto alegado pela recorrente, entendo eu que a decisão recorrida está em total consonância com aquela proferida nos autos do paradigma, pois em ambos os casos reconheceu-se a isenção de ICMS nas remessas a título de amostra grátis, mas desde que atendidos os requisitos constantes do regulamento, o que neste caso não restou comprovado. Com efeito, não se desincumbiu a recorrente da comprovação do dissídio diante do que não conheço dessa porção recursal. Quanto à insurgência da recorrente acerca da não incidência do ICMS nas saídas de mercadorias bonificadas, eu entendo satisfeito o requisito do artigo 49 da Lei 13.457, tão somente quanto ao ICMS próprio devido na operação, que é o do item 2.5, e não quanto ao item 2.6, que é o do ICMS ST, uma vez que o paradigma só tratou do próprio. Contudo, ainda que se pudesse conhecer do apelo da recorrente quanto a essa porção recursal, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade de presumir-se que as mercadorias adquiridas por bonificação permanecerão com esta qualidade até a destinação fiscal pelo consumidor. Cito aqui uns acordos do STJ e prossigo no meu voto. Portanto, a respeito do tratamento fiscal relacionado ao ICMS próprio, segundo o entendimento do STJ, firmado no recurso especial 1.111.156 de São Paulo, e sendo a bonificação uma modalidade de desconto incondicional, tal valor não deve integrar a base de cálculo do ICMS e, portanto, não gera direito ao crédito do imposto. Contudo, em que pese o entendimento do STJ acerca dessa não incidência, o item 1 do parágrafo 1º do artigo 37 do Regulamento de ICMS do Estado de São Paulo prescreve que o valor das mercadorias dadas em bonificação deve ser incluído na base de cálculo do imposto. E cito aqui o artigo 37. Logo, concluo eu, o entendimento da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo é de que as bonificações configuram descontos condicionais, sob qualquer hipótese, apesar de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seguir em direção oposta. Destaco ainda a redação, que a redação acima transcrita do regulamento é conflitante com o artigo 24 da Lei 6374 de 89. E cito aqui o artigo 24 e prossigo. É certo que o regulamento deveria regulamentar a lei sem jamais extrapolá-la.
no sentido de que apenas se inclui na base de cálculo os descontos concedidos sob condição em redação similar à alineado inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 3 da Lei Complementar 87 de 96, que eu também transcrevo. Aliás, a prescrição existente no regulamento do CMS São Paulo encontra-se replicada na ainda vigente decisão normativa 4, de 30 de novembro de 2000, que equipara as bonificações a descontos condicionais, muito embora, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça tenha afastado tal interpretação, como eu já disse. Então, eu concluo que, nesse sentido, as bonificações recebidas em operações ocorridas no Estado de São Paulo devem ser tributadas como se descontos condicionais fossem, cabendo ao fornecedor, ao dar saída dessas mercadorias ao seu estabelecimento, incluí-las na base de cálculo do ICMS, conforme determina o item 1 do parágrafo 1º do artigo 37 do regulamento, destacando o referido imposto na nota de saída. Aliás, esta Câmara Superior tem afastado o entendimento da recorrente em sentido contrário, conforme denota o seguinte acórdão, que transcrevo da relatoria do Dr. Argos, nosso presidente, julgado em 18 de abril de 2019. Ainda prosseguindo, diante disso, então, eu curvo meu entendimento desta Câmara Superior, ressalvando minha posição em sentido contrário, em linha com o STJ, mantendo a exigência do item 2.5 do auto de infração ante a negativa de provimento ao especial, bem como mantendo a exigência também do item 2.6 referente ao ICMS-ST ante o não conhecimento do apelo, conforme já dito, em razão da ausência de similitude entre a decisão recorrida e o paradigmático nesse específico ponto. Assim, quanto à alegação de legitimidade do estorno do imposto destacados nas notas fiscais de remessa em bonificação e amostra grátis, entendo que resta prejudicada pela manutenção, aqui já estou tratando do item 4.9, que é o efeito correlato aqui da manutenção dos itens 2.5 e 2.6. Não obstante, destaco ainda que a recorrente deixou de indicar paradigma sobre essa matéria do item 4.9, por entendê-la decorrência lógica dos itens precedentes, diante do que eu também, por essa razão, o apelo não pode ser conhecido quanto a esse item. Por fim, tendo a recorrente questionado os juros acima da Selic desde o início do processo, e ante a revisão da súmula 10, também entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para esse fim. Então, como ficou o dispositivo, presidente, eu conheço parcialmente do especial da recorrente, e aí ele dou parcial provimento para cancelar o item 2.3 do auto de infração, que diz respeito ao ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, e também para limitar os juros à Selic, nos termos da redação revisada da súmula 10. De outro lado, eu nego o provimento ao apelo quanto à não incidência do ICMS próprio nas operações a título de bonificação, uma vez que conheço do recurso ante a similitude fática entre a adesão recorrida e o paradigmático, e deixo de conhecer do apelo quanto a todo o mais. É como voto. Obrigado, doutor Juliano. O processo da Enova está em discussão. Sem inscritos? Verificando o quórum. Presidente, só um minutinho aqui que ficou tudo vermelho a tela, já estou voltando. Tranquilo. Consegui, presidente. Perfeito. Lembrando que doutor Maria Augusta e doutor Fábio ainda não conseguiram entrar, faz problemas técnicos, tá? Em votação. Votação.
Coraza, está com problema? Tá bem lento aqui, presidente. Eu Tranquilo. já votei, mas ele só está rodando. Não, Consegui agora. Pois não, obrigado. Então, o recurso especial da Renova, conhecido parcialmente provido nos termos do voto do doutor Juliano. Vamos em frente. Maria Alice? Pois não. Em 435.083, é um pedido de retificação de julgado da relatoria do doutor Juliano. Consta que haveria acompanhamento, mas não há advogado presente. É a Farmaserve? Farmaserve. É o não tem advogado penúltimo da presente. pauta. Não. Tá, ok. Então, Juliano? Obrigado novamente, presidente. Aqui é um pedido de retificação de julgado em fase de decisão proferida por essa Câmara Superior, que não conheceu, em parte, do recurso especial do autuada, cuja ementa é a seguinte: CMS-ST, falta de recolhimento do imposto, ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial por falta de juntada do aresto paradigmático, recurso especial do contribuinte conhecido em parte e provido tão somente para limitar os juros à taxa Selic. Insurge-se a recorrente contra essa decisão sob a alegação de que ela cometeu erro de fato, uma vez que a decisão por ela indicada como paradigmática, auto de infração 40626866, já estava encartada aos autos desde a apresentação da defesa, as folhas 2.472 e 2.481. Esse é o relatório. Avançando ao voto, né, presidente, eu conheço parcialmente do PRJ, mas desde logo anoto que a ele nega o provimento. Apesar de assistir a razão à recorrente quanto à juntada da cópia integral da decisão paradigmática nos autos no momento do protocolo de sua defesa, tal fato não altera em nada a decisão recorrida. Explico. Da análise do recurso especial apresentado pela requerente, percebo que a discussão versa sobre suposta iliquidez do crédito tributário constituído, eis que estabelecido em base presumida e provisória própria da substituição tributária. Ocorre que, embora a decisão reputada paradigmática, proferida nos autos do auto de infração 40626866, trate também de liquidez de crédito tributário em casos como ora em análise, percebo que naqueles autos o contribuinte apresentou uma planilha e documentação correlata demonstrando as alegadas divergências entre a base presumida e a base efetiva, situação essa que não ocorre nos presentes autos. A propósito, convém destacar o trecho da decisão paradigmática da lavra do ilustre juiz José Orivaldo Pérez Júnior sobre a questão, e aí eu transcrevo um trecho do conhecido julgado aqui dessa Câmara Superior do Dr. Pérez, que fala justamente da existência da prova pelo contribuinte, então, que lá discutia a questão, sobre a divergência entre o preço presumido e o preço de venda lá na ponta pelas farmácias. E continuo eu aqui no meu voto. Dessa forma, uma vez que nestes autos a requerente em nenhum momento apresentou documentos, planilhas, que de fato demonstrassem a alegada iliquidez, o não conhecimento do especial do contribuinte é de rigor, já que ausente a indispensável similitude fática entre a decisão recorrida e a decisão indicada como paradigma. Aliás, a decisão recorrida destacou a ausência da indicação precisa da iliquidez alegada pela recorrente, as folhas 2.536, e aqui eu transcrevo e destaco a passagem que a recorrente não demonstrou os valores efetivamente praticados nas operações de saída das mercadorias sujeitas à substituição tributária, e o julgado prossegue nesse sentido, aqui trecho da decisão recorrida. Assim, a decisão paradigmática não serve ao confronto, já que trata de situação fática diversa. Pelo exposto, conheço do pedido de retificação de julgado da requerente, e a ele dou o parcial provimento apenas para confirmar a juntada da decisão paradigmática aos autos, ainda que por ocasião de sua defesa, mas mantenho o não conhecimento do seu recurso especial nos termos da fundamentação supra. Presidente, só para ficar claro aqui, nós julgamos isso recentemente, não conhecemos do recurso por falta de juntada da decisão paradigmática. E, de fato, ela não foi juntada quando do especial, mas ela está nos autos, juntada pelo contribuinte lá na defesa como reforço jurisprudencial de sua tese. Não me lembro da gente ter julgado este tema, e eu fui olhar a legislação, e ela não é expressa ao dizer que o paradigma tem que estar juntado no especial.
ela diz que precisa estar juntado aos autos e que deve haver o cotejo analítico. Então, aqui eu fiquei muito em dúvida de como proceder, porque me parece que está juntado aos autos. Mas, de qualquer forma, eu segui outro caminho, porque o paradigma, mesmo assim, não é servível, dada a distinção fática entre aquele julgado e a decisão recorrida. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, doutor Juliano. Processo em discussão, eu tenho aqui, doutor, acho que tinha o Alberto levantou a mão, mas o Dini tinha levantado antes. Bom, Alberto? Obrigado, presidente. Não, até por curiosidade, doutor Juliano. O contribuinte, ele, quando interpôs o recurso especial, ele menciona esta decisão, mas não junta com o especial. Quer dizer, em tese já estava juntada, vamos dizer assim, com a defesa, mas ele menciona isso? Ele não menciona a juntada com a defesa, ele menciona a decisão, fala dela, fala da divergência, e eu, ao analisar o especial, não vi a decisão anexada e já fui direto para o não conhecimento. Mas ela está nos autos. Sim, sim. Eu também não me lembro de uma questão como essa, mas acho que a sua linha de raciocínio está correta. Está nos autos, né? Não dá para dizer que não foi juntada. Obrigado, presidente. E está superada porque acabou não conhecendo, né? Sim, sim. É isso? Mas é que é uma questão que nós realmente não chegamos a examinar. Tá certo. Mais alguém quer se manifestar? Presidente, Não? rapidamente. Oi, Diniz. Pois não. Oi, presidente. Obrigado. Meu bom dia a todos, primeiramente. Eu preciso congratular aqui o doutor Juliano, porque ele foi muito preciso, o voto dele é muito preciso, foi exatamente isso que aconteceu. E aí até eu preciso dar uma explicação, porque o parecer da representação fiscal, ele diz que é preciso juntar o recurso especial com a interposição do recurso, né? É um pouco mais restritivo. Mas o que acabou induzindo a erro, eu acho, o doutor Juliano, nesse entendimento dele, é porque, embora mencione o tal, né, o paradigma, né, o acórdão paradigmático, o recurso especial não diz onde ele está. Ele não diz quais são as folhas. E aí eu até achei engraçado, falei, nossa, mas será que o parecer da representação fiscal ia ter ignorado esse tipo de coisa, ou foi juntado? Porque ele junta, acho que a DC 49, a DC 49 não, ele junta uma decisão do Supremo. Será que veio depois? Mas não, foi só depois que eu fui entender que tinha sido juntado com a defesa. Então acho que o contribuinte induziu todos nós a erro aqui por causa disso. Obrigado, presidente. Mais alguém? Então, vamos encerrar isso. Verificando o quórum. Novamente, doutora Maria Augusta, doutor Fábio não estão presentes. Eu estou fazendo os despachos sempre, tá? Em votação. Só falta o meu voto. Ok. Então, o pedido de retificação do julgado foi sido parcialmente provido e o especial, mesma coisa, nos termos do voto do doutor Juliano, esse é da Farmaserv Jundiaí. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo, faltam poucos processos, mas fazer uma parada técnica aí, coisa rápida, então, 15 minutinhos, deixa eu ver, 10h10. Que travou. Eu tento não assumir o poder, mas ele me persegue. É incrível isso. Anotado.
E a gente já percebeu que o Diniz está te apoiando, viu? Pois é, eu vi aqui o Diniz assentindo firmemente. Acho que o intervalo é até 10h25, né? São 15 minutos. A gente precisa estar atento para onde os ventos estão soprando, né? Prezados, o doutor Argos pediu para avisar que caiu para ele, mas que são 15 minutos de intervalo. Então, agora são 10h10, 10h25, retornamos. Obrigado, doutora Maria Alice. Imagina. Jailson, você pode colocar a tela, por favor, de intervalo? Obrigada.
Muito bem, vamos retornar, pessoal? Vamos retornando? Presidente, Oi? só uma observação. Esse último processo que julgamos, do Dr. Juliano, o senhor não chegou a votar. Não, então é que caiu a conexão. Deixa eu fechar lá. Obrigado. Obrigado. Imagina. Deixa eu dar uma acertada. Bem na hora que eu estava falando com vocês, caiu a conexão. Deixa eu retornar lá. Era o Enova? Não, Farmaserve, né? Exato. Isso. Obrigado, Roberto. Tá. Então, no Farmaserve, eu estou encerrando a votação. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eu cheguei só a anunciar, né? Indicação de julgado especial, conhecido parcialmente provido, nos termos do voto do Dr. Juliano. Estou falando aqui do Farmaserve Jundiaí. Obrigado, Alberto. Maria Alice? Pois não. Passemos agora ao 4065445, Intermezzo Comercial de Produtos Gourmet Limitada. É um recurso especial, relatoria do Dr. Badia. Consta que há acompanhamento, mas não há advogado presente. Ah, tá ok. Se tiver alguém da Intermesso, pode entrar pelo chat e solicitar a palavra se precisar, tá? Badia? Não, doutor Argos, esse é um caso que envolve glosa de créditos, guerra fiscal, operações com vários estados da federação, instituidores de benefícios no âmbito do ICMS, a revelia do CONFAS. A pretensão foi chancelada pela decisão recorrida salvo quanto aos juros, já adequados aí à súmula 10 revisada. Portanto, o recurso é do contribuinte, que eu não conheço, diante da posição assumida pela Câmara, em sessão monotemática de 24/6/21, no sentido de referendar essas pretensões. Então, sem maiores delongas, este é o caso ora em julgamento e não conheço, então, do recurso especial do contribuinte. Certo. É Zona Franca? Não. Ah, tá. Tá ok. Me dá só um segundinho, por favor. Ótimo. Então, o sistema voltou aqui. Muito bem. Então, o intermezzo comercial de produtos está em discussão. Ver se tem alguém. Ninguém. Não conhecimento do recurso. Verificando o quórum. A Selma. Gelson, Selma, está conosco? Está sim, presidente. Aqui. Selma, está nos ouvindo? Entre em contato com ela, Gelson, por favor. Acho que ela está com problema. Pois não. Esperar só um pouquinho, pessoal.
Siga o contato com ela, Gelson, senão a gente vai tocar. Mandei a mensagem para ela aqui, presidente. Oi? Eu encaminhei uma mensagem para ela. Tá. Gelson, alguma novidade? Senão eu vou tocar. Não consegui ainda, doutor. Não vai ter, não tem de urgência nessa, então deixa eu só. Vamos lá, em votação. Só um minuto. A nota cancela, não está voltando. Tá, consegui. Ok, então recurso especial da Intermeso, não conhecido nos termos do voto do Dr. Badia. Maria Alice? Pois não. Então, aí em 4, 108, 633, Bela Agrícola, Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A. É um recurso especial da Fazenda, de relatoria do Dr. Coraza, consta acompanhamento, mas não há advogado presente. Peraí, qual que é o processo? É o Bela Agrícola, está no meio da pauta. Bela Agrícola, tá. Pois não, Coraza? Obrigado, senhor presidente. Esse processo eu vou ser bem rápido, presidente. Esse é um processo daqueles que a gente também já converteu em diligência, porque se trata de autuação que envolvia transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. A diligência foi no sentido de aguardar o julgamento do Supremo. Eu trago meu voto aqui de volta nesses termos, e já por conta do julgamento do Supremo, eu conheço do recurso, mas não o provejo, é um recurso fazendário que atacava a decisão, né, entendendo que os efeitos da ADC 49 erga omni, por consequência, vincula a esta corte, e nesses termos eu mantenho a decisão recorrida nos termos em que proferida. Esse é o voto, presidente. Obrigado, doutor Coraza. Processo da discussão. Sem inscritos. Verificando o quórum. Presidente,
Bom dia a todos. Eu não estou conseguindo abrir os processos. Não, tudo bem. Você tem divergência nesse caso? Não, nenhuma. Tá bom, tá ok, não tem problema. Vai tentando aí, tá? Juliano? Confirmar quórum? Presidente, me perdoe, eu devo estar no processo errado, então, porque eu estou aqui aguardando. Tranquilo, é Bela Agrícola do Coraza. De fato, eu estava no processo errado. Imagina. Presença confirmada. Estou tentando aqui resolver o caso dela também. Em votação? Só um minutinho. Maria Selma. Deixa eu botar aqui. Tudo bem, então, o recurso especial da Fazenda, conhecido integralmente não provido nos termos do voto do Dr. Coraza, processo da Bela Agrícola. Maria Alice? Pois não. É o AIM 4043565 da Novartis Biociências S.A., um recurso especial misto, relatoria do Dr. Coraza, também consta acompanhamento, mas não há advogado presente. O primeiro da pauta. Coraza? Senhor presidente, esse caso aqui ele é um caso de recurso misto, e o recurso fazendário tem o mesmo objeto do último que eu li, na realidade, é a DC 49. Eu estou dando igual destino, né? Eu estou conhecendo do recurso fazendário, mas não estou provendo, e mantendo a decisão recorrida nos seguintes termos. Aqui também existe um recurso do contribuinte no que diz respeito a um outro item do auto de infração, em que o contribuinte apresenta um paradigma, como se devido fosse, para o seu caso, que eu entendo como não servível, né? E aí eu sigo no meu voto, mas lá para metade do voto, com efeito da leitura do caso trazido aos autos, se constata a diferença de situação fática que originou a infração cancelada, diferença essa que não permite igual exegese. Lá discute-se apenas a questão da efetivação da transferência de saldo credor para estabelecimento recebedor que já possui saldo credor em limite superior ao saldo devedor do estabelecimento recebedor. E por não haver, em determinados meses, a emissão de nota fiscal, nem o registro das notas no livro de registro de saídas, sem entrar na questão se o procedimento de lançar na apuração centralizada os créditos referentes ao ICMS importação, cujos recolhimentos tenham sido efetuados por estabelecimentos diversos centralizador, encontraria óbice na legislação citada, ou se o mesmo poderia ser considerado válido. Aqui a questão é bem diversa. No presentes autos, a infração lavrada no item 2 refere-se a crédito indevido de ICMS referente a mercadorias importadas com direito a crédito, o imposto pago em conformidade no artigo 115.1 do regulamento. Valor creditado nos termos do artigo 61, parágrafo 8º. Superior ao recolhido no período e crédito indevido de imposto decorrente de transcrição para GIAs de valor superior ao apurado para o crédito no livro de registro de apurações. O contribuinte sustenta que o lançamento seria indevido por ter lançado na apuração centralizada os créditos referentes ao ICMS importação, cujos recolhimentos teriam sido efetuados por estabelecimentos diversos do centralizador, o que não encontraria óbice nem na Lei Complementar 87, nem na Lei Paulista. Verifica-se, portanto, que o que está se discutindo nos presentes autos seria se o procedimento adotado de lançar na apuração centralizada os créditos referentes ao ICMS importação, cujo
os recolhimentos tenham sido efetuados por estabelecimentos diversos do centralizador, encontraria óbice ou não na legislação. A decisão recorrida entendeu que sim, e ele traz aí esse paradigma que diz respeito à transferência de saldo credor em limite superior ao saldo devedor do próprio estabelecimento. Então, por essa razão, presidente, entendo aqui que não há possibilidade de efetuar o confronto e nem a demonstração da divergência de interpretação na lei, e não conheço do recurso nessa parte. Então, em conclusão, o recurso do contribuinte não é conhecido e o fazendário é conhecido e não provido em função da ADC 49. Mantenho a decisão recorrida nos iguais termos em que improlatada. Esse é o voto, presidente. Obrigado, doutor Corazza. Processo em discussão. Doutor Vergani. E depois, doutora Cacilda. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Não só uma dúvida, doutor Corazza, em relação à questão da limitação dos juros à taxa Selic. Acho que é uma petição da representação fiscal, acho que as folhas 488, se não me engano, acho que no acordo recorrido não tem ainda a limitação. Não, era só essa observação. Obrigado, senhor presidente. Tá, mas está limitado aos juros da Selic, não é isso, Corazza? Não, o meu voto não, presidente. Eu confesso que eu não vi essa petição. Quais são as folhas, doutor Vergani, por favor? Perfeito. Folhas 488, doutor Corazza. Eu vou fazer uma alteraçãozinha rápida aqui, presidente. Já habilitei. Faço. Tá, ok. Cacilda? Nada sobre o processo, doutor Argos. É o impedimento da doutora Maria do Rosário. Tá, ok. Paulo? Bom dia, senhor presidente. Não era a mesma coisa, já resolvi com a doutora Cacilda. Tá, obrigado, Cacilda. Obrigado, Paulo. Vou só aguardar o... Certa na emenda também, tá, Corazza? Eu não tô localizando essas folhas. Qual o número, Vergani? Desculpa. Oi, doutor Corazza. Eu tinha anotado aqui folhas 488, mas eu vou verificar novamente. Um instantinho só. É o processo da Novartis? Porque folhas 488... Perdão. Não, perdão. Eu me confundi aqui, doutor Corazza. Perdão, eu vou checar novamente, peraí. Não, tudo bem. Se não tiver petição, tem que colocar petição. Porque eu não localizei essa petição, foi por essa não razão, tem problema. inclusive, que eu Vamos não resolver fiz. simples. Tá. Então, por enquanto, você não... ficou juros da Selic, juros acima da Selic, por enquanto, é isso? Presidente, eu achei aqui a petição agora. Achou? Folhas Então tá. 2236. Deixa eu abrir aqui. Legal. É isso mesmo. Tá bom. Ela tinha passado aqui, aí agora eu que peço desculpas, porque tinha passado eu não tinha visto. Eu que peço desculpa, doutor Corazza, eu anotei a folha do outro processo, perdão. Desculpa. Presidente. Oi. Não, só uma pergunta ao doutor Corazza. Doutor Corazza, eu vi aqui que antes nós tínhamos, pode ser que perdi essa parte, convertido o julgamento em diligência. Foi para a Procuradoria se manifestar? Não, foi para a presidência para guardar o julgamento. Questão da DC 49. Sim. Não é isso? Aqui nós estamos fazendo a gente votava no início para a Procuradoria. Né? Depois a gente passou, depois que veio a resposta da Procuradoria, a gente passou a só passar para a presidência e para guardar. Presidente, caiu aqui, eu estou voltando para o meu sistema.
E esse é o último processo, não, doutora Maria Alice? Sim, há um outro que eu vou ter que anunciar a retirada de pauta, porque é da relatoria da Não, pode doutora anunciar. Maria Augusta. Já vamos anunciar já. Qual que é? Então, só um minutinho. Tá. Olha, então fica retirado de pauta a em 4078, 474 da Flex Aéreo Táxi Aéreo Limitada, um PRJ de relatoria da doutora Maria Augusta. Encontra-se presente a patrona da contribuinte, que é a doutora Karina Neves Gutermann, que ela estava para fazer sustentação oral. Certo, doutora Karina. Eu estava até agora tentando ver se a doutora Maria Augusta entrava, não conseguiu entrar no sistema, né? Eles estão lutando lá para ver o que aconteceu. Então, peço desculpas à doutora, mas eu não tirei o processo antes para ver se a gente conseguia resolver o caso hoje. Tá? Mas aí, coloco em breve, a gente coloca para tentar resolver esse ano ainda, tá bom? Sem Obrigado, viu? problemas. Tá Muito ok. obrigada, senhor Desculpa presidente. o inconveniente. Obrigado. Nada. Bom dia. Bom dia. Já conseguindo chegar na página do debate, presidente, só já estou fazendo alteração. Feito, presidente. Como é que ficou? Ficou na realidade que eu conheço parcialmente do recurso do contribuinte, única e exclusivamente para determinar a aplicação da súmula 10. Eu fiz isso na ementa e também fiz na parte dispositiva do voto. Perfeito. Então, verificando o quórum. A Anselma conseguiu agora? Conseguiu. Tá. Em votação.
Muito bem. Então, ficou recurso especial do contribuinte conhecido parcialmente provido e o recurso especial da Fazenda conhecido e não provido nos termos do voto do Dr. Corazza. Terminamos, Maria Alice? Sim, presidente, não Então, temos só um mais segundo. nenhum. Tá, então só um segundo para poder fechar antes que o pessoal saia. Encerrar o julgamento desse. Vou conferir todos os retirados para ver se a gente não fez. Não errei nada aqui. Então, ó, retirado consórcio Construcap, vai chegando aí para mim. Próximo. Próximo é o Elevadores Vilata. O próximo é o Flex Aerotaxi, agora que foi do Maria Augusta. O outro é o CBD, do Della Mônica. O próximo é o Felipe Steinbrück, do Cleiton. Eu vou ver também para a agenda da pauta. O próximo é o Hidrara, importação e exportação, do Cleiton também. O outro, SEB Comercial. O outro, Van Hal. Acho que agora encerrou todos. Dá uma olhadinha, Maria Alice, acho que sim. Sim, Sim? encerrado. Tá ok. Então, quero agradecer a presença de todos os juízes, representação fiscal, advogados. Obrigado pela paciência, hoje foi um dia mais complicado. E até terça-feira, se Deus quiser. Jailson, você para a gravação, por favor?